Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 19 de abril de 2022. Amados, estou eu aqui de novo com mais um vídeo em inglês. Achei interessante e quis compartilhar com os irmãos. Eu estou nesse canal Watchwoman for Christ, que é uma espécie de sentinela, vigia, né, para Cristo, e é uma mãe que posta o sonho de um filho de 4 anos de idade. Ele tem um encontro com Jesus e o que o Senhor Jesus disse para ele sobre o arrebatamento. Ok? Aqui, na realidade, eu só vou passar a experiência que o menino teve. Ela começa falando do nascimento dele, que foi muito complicado e que ele até hoje tem algumas problemáticas. Uma delas é a apneia do sono, né? Então aqui ela começa a falar da experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Então vamos a ela. Eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês possam entender o que eu estou prestes a compartilhar com vocês. Então, ele está além do nível, ou seja, a experiência está além do nível dele. Ele não sabe. Ele não sabe algumas coisas, ele não sabe muitas coisas. É uma criança de 4 anos, né? Ele não sabe ler, não sabe os dias da semana, ele não conhece todas as partes do corpo, mas algumas das coisas que ele está falando, para mim, é como se Deus estivesse realmente falando com ele. Então, na sexta-feira, a foto que ela está falando é essa aqui, que na realidade é um relato de tudo isso que ela está falando. Aqui está escrito. Eu estava deitada na cama com as crianças, pelo jeito ela tem um outro filho, e meu filho estava deitado e ele sentou do nada. Eram 3h11 da madrugada e ele apenas sentou aleatoriamente e ele disse que Jesus está voltando em um trem. Meu Jesus voltou em um trem. Ele disse isso 2 vezes. E eu disse: bem, onde está Jesus agora? E ele apontou para o teto. Para o teto. E ele disse que Jesus está na porta. Então ele se sentou na cama e ele não apontou para a porta do nosso quarto, que ele poderia ter apontado especificamente. Mas ele disse que Jesus está na porta. Agora, novamente, meu filho não lê. Nós assistimos um desenho que é chamado Superbook. E é claro que eu oro com ele diariamente, mas eu nunca digo nada sobre Jesus voltar. Eu digo a eles: vocês estão prontos para Jesus? De uma forma assim, através de brincadeira. A qualquer hora eu estou falando sobre Jesus e que ele está vindo é sempre para meu marido. Então, foi interessante que meu filho disse: Jesus está voltando, porque ele não sabe nada sobre isso. Outra coisa que realmente se destacou para mim, além de apontar para o teto,
é que ele estava a mostrar-me o seu pulso. Ele estava a apontar para o seu pulso, um pouco abaixo da sua mão. Mas, de novo, ele não conhece todas as partes do corpo. Por isso, não sabia o que estava a apontar. E eu disse: esse é o seu pulso. E ele disse: o pulso de Jesus se foi. Ele disse: o pulso de Jesus se foi. E ele disse que ele não tem pulso. E então, ok, irmãos, a partir daí ela vai fazer uma pesquisa na internet e vai verificar que a crucificação naquela época, as pessoas eram presas pelo pulso e não pela mão, ok? Então, essa foi a experiência dessa criança, em que ele acorda às 3h11 da madrugada, e aí ele acorda dizendo: Jesus está voltando de trem, fala 2 vezes e depois ainda diz: ele está à porta. Uma criança de 4 anos falando isso, quando ela nem sabe que Jesus está voltando, que estamos nessa época. Então, essa experiência tem tudo para, de fato, ser profética. É o tipo de experiência que a gente fica assim, de boca aberta mesmo. E nós agradecemos ao Senhor por Ele dar experiências assim para tantas pessoas, principalmente para crianças, porque a gente sabe que delas mesmas isso não viria, porque a criança não tem esse nível de entendimento para isso. E isso é tremendo, irmãos, essas experiências que o Senhor dá e que nos deixa de boca aberta. E com muita vontade, mais uma vez, vamos declarar: Maranata! O Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.